Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 22, versículo 39, que diz assim, continuação. Jesus sai para orar no Monte das Oliveiras. E retirando-se, o seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhas a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu e o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, o encontrou adormecidos, exausto de tristeza. Exortou-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Amém, né? Aqui vai nos dizer a palavra, né, que está chegando o momento, né, o momento que iria se cumprir o que estava escrito, mas Jesus ali, ele estava temendo, né, Jesus, ele estava em extrema agonia. Então, ali ele sobe para o Monte das Oliveiras e começa a falar com o Pai, porque o lugar que nós nos acalmamos é na presença de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e começamos a falar com o Pai, a presença do Pai nos acalma. A presença do Pai é tudo o que precisamos. E aqui Jesus sabia que era necessário estar diante do Pai. E ali o Senhor manda um anjo. O Pai manda um anjo, né? Para estar com ele ali, para estar dando força. Porque os discípulos que foram com ele estavam a dormir. Jesus ali despertavam e tentava chamar eles, né? Para pedir uma ajuda espiritual. Há momentos que nós precisamos uns dos outros em oração, né? E Jesus ali queria que os discípulos estivessem com ele, orando, intercedendo pelo que via acontecer. Mas neste momento, Jesus não teve, né, os teus discípulos ali com ele. Os teus discípulos estavam ali, mas estavam dormindo. Então ali ele começa a falar com o Pai novamente. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E no momento que ele começa a falar com Deus, o seu suor é transformado em sangue, em gotas de sangue, e cai sobre a terra. Porque a sua carne já sabia. Então ela estava em extrema dor já, sabendo, sentindo, pressentindo tudo o que iria acontecer, né? Então Jesus ele começa a suar gotas de sangue ao falar com o Pai. E o Pai manda um anjo ali para consolá-lo, para estar com ele, né? Porque era necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário que Deus, o próprio Deus, derramasse sobre Jesus a ira que era para mim e para você. Então, quando ali começa o próprio Jesus a sentir tudo o que vai acontecer, Jesus ali orando, ele intercede ao Pai: se for possível, afasta de mim este cálice. E ele vai para olhar os discípulos e novamente ele encontra os discípulos adormecido. E Jesus fala para eles, né? Não é possível que vocês vigiem. Então, Jesus aqui quer que eles estejam preparados para o que há de vir. Muitas vezes na nossa vida vem tantos levantes e se nós não estivermos preparados, nós caímos, nós não suportamos a luta. Então aqui, em grande agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, o encontrou adormecidos e exausto. Jesus se exaustou ali, ficou exausto de tristeza.
porque encontrou novamente os discípulos dormindo. Ele queria que os discípulos estivessem com ele orando, intercedendo ao Pai, por tudo que haveria de vir, né? E exortou-lhes: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Então é necessário que nós nos despertemos em oração. É necessário que nós estejamos de pé diante do Pai, porque as lutas vêm de todos os lados. Todos os lados o inimigo se levanta para nos afrontar, para nos fazer cair. Mas nós temos que entender que quem guerreia por mim e por você é o Senhor. É o Senhor. Quando nós nos calamos, quando nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor guerreia por nós. E foi o que Jesus fez. Jesus olhou para os discípulos ali e viu que eles estavam dormindo. E pediu que eles vigiassem, que eles levantassem, que eles tomassem cuidado. Tomassem cuidado para que não venha a cair. Então Jesus voltou para falar com o Pai. E na presença novamente do Pai ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia faça conforme a tua vontade. Se hoje a luta está difícil, não vamos reclamar. Vamos olhar para o Pai e falar como Jesus nos falou ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. Porque é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não importa qual luta que você esteja enfrentando, você entenda, nós temos que entender uma coisa: tudo que vem sobre a nossa vida é permissão de Deus. E o que vem não é para nos derrubar, mas é para que nós possamos reconstruir cada dia. Reconstruir mais forte, reconstruir mais firme diante da presença de Deus. Então o Senhor permite que venha a tempestade, o Senhor permite que venham as dificuldades, o Senhor permite que venham os ventos. O Senhor não impediu que os discípulos passassem ali, né? Não estivessem naquele barco onde as ondas vinham batendo de um lado para o outro. Mas o Senhor, antes deles partir, o Senhor disse: eu vou para o monte orar, mas vai em paz, que eu vejo vocês do outro lado. Entenda uma coisa: Jesus disse que iria ver eles do outro lado, então não era para eles temer, não era para temer a tempestade. O Senhor sempre nos fala que vai vir a tempestade, mas Ele está conosco, Ele está no barco. O nosso barco pode até balançar, mas não vai afundar, porque quem nos guia, quem está no centro do nosso barco é o Senhor. A nossa casa está firmada na rocha que é Cristo. Então não importa o que você esteja enfrentando hoje, importa que você olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque Cristo deu a vida por mim e por você. E esta vida que nos trouxe a salvação eterna em Cristo. Aqueles que aceitar Jesus como o único salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra forma de ir ao Pai a não ser por Ele. E é necessário que nós nos entregamos a Deus. Aquele que levanta a sua mão e aceita Jesus como o único salvador da sua vida, entenda. Jesus falou: no mundo tereis aflições e luta, mas tende bom ânimo. Então, nós entendemos que se Jesus venceu, nós também venceremos nele. Nós entendemos isso. Não é palavra jogada ao vento, mas é fé. A fé move montanhas, mas a fé, quando nós praticamos ela, quando falamos, porque quando Deus construiu o mundo, Deus falou assim: e haja luz, e haja separação, e haja. Então Jesus usou, o próprio Deus usou as suas palavras, e nós entendemos que se nós usarmos a nossa palavra, porque quando Jesus disse: se você disser a este monte passar para o outro lado, ele passará. Então você tem que dizer, você tem que clamar, você tem que expressar em palavras, porque a palavra move montanha. A palavra com fé no Pai, a palavra com fé no Filho, a palavra com fé no Espírito. Então é sobre isso, que hoje nós possamos confiar no Senhor e entender que Ele ali falava para os discípulos desta forma, que era só clamar, era estar vigilante. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Uma ótima sexta-feira abençoada por Deus. Em nome de Jesus.